Hoje nós temos aqui o pastor Carlos, vem cá pastor Carlos Ribas, ele é paranaense, da mesma raça, e fala quadrado igual eu falava quando vim para cá, vocês estragaram o meu sotaque, mas temos também um pastor da Igreja do Brasil para Cristo aqui, pastor? Eurides, fique em pé pastor, por gentileza, a igreja que eu fazia parte, Igreja do Brasil para Cristo em Curitiba, uma igreja que me moldou até os 21 anos, eu vim para cá. Dou glória a Deus pela vida do irmão da sua igreja, em Atibaia, a sua igreja. Que Deus abençoe seu tempo aqui conosco também, pastor, todos que o acompanham. E hoje nós estamos recebendo esse pastor que já esteve em contato conosco em fevereiro deste ano, num dia bastante corrido, em que não pudemos conversar direito. E agora ele veio com um pouquinho mais, numa época um pouquinho mais tranquila, e hoje vai compartilhar aquilo que Deus tem para o meu coração e para o seu coração. Pastor, aqui nós não temos problema com a hora. Você pode ficar à vontade. Você pode pregar até meia-noite, 1h da manhã. Não, você dá uma paradinha por perto das 10 e libera o povo para ir embora. E depois o irmão retoma a linha de pensamento e vai. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos receber o servo de Deus com uma salva de palmas para Jesus. Que Deus te abençoe, pastor. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e a paz, povo de Deus. Amém? Todos estão felizes e vivos aqui? Sente-se então, fique à vontade na casa do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. É uma alegria estar aqui. Está ali o pastor Eurides, meu amigo. Estive pregando ontem na igreja do pastor, uma bênção de Deus, não é? Está também me acompanhando a minha esposa. Eu queria que a minha esposa ficasse de pé para todo mundo conhecer, pastora Francine. Essa mulher bonita aí que Deus me deu. Custou, na verdade, não foi barato. Mas eu paguei o preço, não é? Orei muito e Deus me abençoou. Atenção, solteiros, casar com mulher feia é pecado, tá bom? Orem para que vocês não caiam nesse pecado e casem com uma mulher bonita. Também, hoje, junto conosco, está o Edu, meu irmão de muito tempo, sua esposa Sônia, seu filho Pedro, né, Edu? O Edu é levita, cantor, ministro de louvor, foi vocalista de duas bandas bem conhecidas aqui no Brasil, a banda Patmos e a banda Juízo Final. E hoje está terminando seu CD solo, é uma bênção. É minha ovelha, apesar de eu morar no Paraná e ele morar no estado de São Paulo, é minha ovelha. Não importa o que o pastor dele ache, ele é minha ovelha. É meu irmão de muito tempo. E eu não posso deixar de agradecer a vida do Carlos Gaspar Júnior, meu irmão, meu amigo, e a Ju, né, onde estão nos hospedando na casa deles. Não sei se vocês já foram na casa deles, estão todos convidados, vão lá. É uma bênção. Eu estou no quarto da Amanda. Cadê a Amanda, que eu não estou vendo a Amanda? Eu estou no nosso hotel, é o quarto da Amanda. A gente vira a cama da Amanda para um lado, joga o colchão no chão, e estamos lá abençoados. E o Tiago estava cantando hoje. Cadê o Tiago? Olha lá, o Tiago estava cantando, Tiago. Não sabia que você tinha esses dons. Que lindo esse menino, né? É uma bênção de Deus. Essa família é uma bênção de Deus que nós aprendemos a amar. O Júnior eu conheço há muitos anos, acho que mais de 6 anos, eu acho, né? E estamos cada vez mais próximos para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Olha, eu trouxe uma palavra de Deus acerca de oração. Eu acho que não há nada melhor do que nós falarmos de oração nessa noite. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no primeiro livro de Crônicas, no capítulo 4, no verso 9. Nós vamos falar um texto que todo mundo já falou. Se você nunca falou sobre isso, vai ser o início. Hoje você vai começar a falar sobre Jabes. Muitos falam Jabes. Jabes é um meio abrasileirado de falar o nome Jabes. Jabes, por se tratar de um nome hebraico, ele não tem essa acentuação. Nós vamos falar sobre a oração dele. Eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa ao nosso coração. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e também o verso 10. Quantos acharam aí? Digam, eu achei. Vocês estão bons de Bíblia? Vamos lá então? Diz assim: Jabes ou Jabes foi o mais ilustre de todos os seus irmãos. A sua mãe lhe puseram o nome de Jabes ou de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo: oxalá que me abençoes, estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Queridos, quando eu vejo esse texto, eu consigo encontrar uma inversão da palavra profética de Deus. O texto, na verdade, começa no verso 10 e termina no verso 9. Naquela época em que esse texto foi escrito, era muito importante para o povo de Israel que nascessem meninos.
Os meninos eram muito mais valorizados do que as meninas. Quando uma mãe tinha um filho menino, ela tinha um período menor para se purificar da sua gravidez. Mas quando era uma menina, ela tinha um período maior, a impureza era maior para ela. Também não havia polícia ou as forças de segurança que protegessem os seus patrimônios. Então, quanto mais filho homem uma família tivesse, mais protegido era o seu patrimônio. Quanto mais filhos tivesse um pai, as terras estavam seguras, porque os filhos eram guerreiros e lutariam por aquilo que eles tinham. Quando a mãe de Jabez, ela engravidou, a oração que ela fez foi a oração que toda mulher hebreia fazia. Ela dizia: Senhor, o Deus de Abraão, conceda-me um filho. Eu quero um filho homem, porque ele vai dar descendência para a minha família e vai proteger os meus bens. E Deus foi bom com essa família. Deus concedeu um filho menino. E aquela mulher, como toda mulher, começou a gestação e teve então os seus meses de gestação. Só que naquela época não havia o que nós chamamos hoje de cirurgia, ou o parto da cesárea. Ela não podia fazer uma cirurgia para tirar a criança de dentro. Então tinha que ser por parto natural. E você sabe, você que é mãe, sabe que muitas das vezes a criança não fica na posição correta para nascer. E aí é necessário então uma intervenção cirúrgica. Só que naquela época, por não ter a intervenção cirúrgica, tinha uma lei que era agregado dos códigos de Hammurabi para o povo judeu ou para o povo hebreu, que dizia que se a criança causasse risco para a mãe, morresse a criança e preservasse a vida da mãe. Jabez foi uma dessas crianças. Ele não se colocou bem na posição para nascer, e o parto foi realmente muito difícil, muito traumático. Eu fico imaginando como era a regra daquela época. A mulher tinha que se colocar de uma forma deitada, e a parteira, ela ficava sobre o seu ventre e apoiava com as mãos para liberar a criança. Mesmo que a criança não estivesse em uma posição boa para nascer, ela era expelida do corpo da mãe, porque a lei dizia que a mãe tinha que nascer, que a mãe tinha que permanecer viva. E assim foi Jabez. Eu imagino, e gostaria que você imaginasse comigo, uma criança que não estava pronta, na posição correta, sendo expulsa de dentro do ventre da mãe. Cada força que era feito, um osso era deslocado. Cada empurrão que a parteira dava, uma parte era afundada no seu crânio, ou o braço era deslocado, as suas pernas eram quebradas, e assim era o nascimento do povo hebreu. Aquela criança fez quase a mãe morrer. A mãe fez tanta força para a criança nascer, que o seu suor já se misturava com o sangue. Os vasos sanguíneos iam estourando, e ela teve tanta força que quase veio a morrer. Quando a parteira fez aquela criança nascer, todo quebrado, todo fora do formato natural, ela trouxe a mãe, e era natural que a mãe pegasse a criança logo para amamentar e desse o nome da criança, mas a mãe estava quase morrendo. Então a raiva daquela mulher, pelo filho quase a ter matado, a frustração de quase ter perdido a vida, ela deu o nome de Jabez, e a Bíblia diz que o nome é: com dores o dei à luz. Numa tradução mais próxima do antigo hebraico, o Rabiru, o hebraico que Abraão falava, o nome Jabez significa aquele que quase me matou. E era isso que a mãe sentia por aquele filho. Hoje você já deve ter ouvido falar de depressão pós-parto. Hoje você deve ter ouvido falar de vários nomes técnicos para isso, mas aquela mãe rejeitou aquela criança. Escute o que eu vou lhe dizer. Nós vivemos hoje um tempo de pessoas rejeitadas. Não só rejeitadas por pais, ou não só rejeitadas pela família, mas nós vivemos um tempo de um povo que é rejeitado por onde quer que passa. A igreja por muitos anos foi rejeitada. Quando você dizia que era cristão, as pessoas te rejeitavam. Hoje está na moda ser cristão, mas ainda existem famílias cristãs que rejeitam. Pessoas rejeitadas dentro do seio das nossas famílias. Pessoas que não têm o carisma ou o amor dos seus parentes, e aquilo que eles gostariam de ter não tem. Jabez nasceu uma criança rejeitada pela mãe. O pai não quis nem ver, sabe por quê? Porque ele não poderia ser um guerreiro. Ele cresceu todo deformado, e ele não poderia correr ou defender a família. Então ele não servia para nada para o seu pai. O pai orava a Deus para que guerreiros nascessem, e como aquele menino todo deformado, feio, monstruoso, poderia defender a sua família. Ele foi largado de lado, como muitos de nós fomos um dia largados de lado. Eu fico imaginando Jabez quando criança, e as crianças, queridos, escutem o que eu vou lhe dizer. As crianças podem ser muito cruéis quando elas não são ensinadas no caminho do Senhor. Criança pode olhar uma pessoa com uma certa deformidade, e ela não tem limites para perguntar sobre o que aconteceu com aquela pessoa.
Criança pode ser muito cruel quando não é ensinada. Eu fico imaginando Jabez andando nas ruas da cidade onde ele morava, e as crianças apontando e dizendo: olha ali o monstro, ali está andando o monstro, e se escondiam daquela criança. E o pior não era a dor que ele sentia nas pernas quebradas e defeituosas, ou não era a dor que ele sentia na sua coluna ou na sua cabeça, mas o pior era a dor da humilhação e de não ser aceito em grupo. E aquela criança foi crescendo, sem amigos, porque nós vivemos uma política da perfeição e da beleza. Ninguém quer ser amigo de quem não é perfeito e belo. Há uma segurança na perfeição. E as meninas, Jabez nunca teve uma namorada? Fica imaginando quando você cruza numa esquina e dá de cara com alguém que tem algum problema que te assusta, mesmo que instintivamente é normal você tomar um susto e mudar até de característica, e as pessoas não olhavam com ele com bons olhos. As mulheres jamais desejariam ser namoradas daquele menino. O sonho dele era ter uma namorada, mas jamais ele conseguiria. A família começou a excluí-lo. Era costumeiro acontecer, porque a família não poderia abandoná-lo, passivo de pena de apedrejamento. Então eles tinham que manter o filho mesmo com problemas em casa, mas eles não queriam aceitar no círculo da família. Então provavelmente colocaram Jabez para uma peça lá para trás. As casas elas eram divididas entre os animais e os familiares. Os animais moravam numa parte dentro da casa, e atrás da onde os animais estavam, ainda assim estava lá um quartinho onde Jabez começou a morar. Um quartinho pequeno, talvez 2,5 metros por 2,5 metros. Tinha uma esteira no chão, porque eles não tinham cama, e talvez tivesse uma tigela onde vinha qualquer tipo de alimento, e a porta era uma cortina feita com qualquer material, e Jabez cresceu ali, abandonado. O pai não queria vê-lo porque ele não era digno de ser chamado seu filho. A mãe não queria vê-lo porque ele quase havia matado ela. Jabez não tinha amigos, Jabez não tinha ninguém, não tinha uma namorada, não tinha um sorriso. Então ele começou a buscar alguém que não o abandonava. A Bíblia diz que ele começou a invocar o nome do Senhor. Muitos de nós não temos nada. Talvez você seja o filho que o teu pai não quis ter. Quem sabe você seja a filha que a sua mãe não prefere. Muitas famílias têm isso. O meu irmão mais velho é o preferido da família e eu não sou. Ou a minha filha, porque ela tem posses, ela é a preferida da minha mãe e eu não sou. Jabez era o filho depreciado da família. Ele não podia jantar em família, ele não podia fazer suas refeições com seus irmãos. Os seus irmãos chacoteavam, humilhavam, o expulsavam de perto. Então ele começou a buscar a Deus. Quando ninguém mais quer falar conosco, nós temos ainda Deus que nos ouve. Quando ninguém mais quer nos dar atenção, nós ainda temos Deus que nos dá atenção. Quando ninguém mais quer ouvir a nossa voz, nós temos um Deus que está pronto para ouvir a nossa voz. E diz a palavra do Senhor que ele começou a orar. E eu fico imaginando, irmãos, perdoe a minha imaginação, mas eu fico imaginando Jabez sozinho, descobrindo maneiras de passar o seu tempo. E o sonho dele era ser um príncipe. Então ele buscava pedacinhos de gravetos e pedrinhas, e ele sentava naquela esteira todos os dias, e começava a montar os exércitos com gravetos e pedrinhas, e ele colocava ali, feito com gravetos, a infantaria, e colocava as pedrinhas logo lá atrás, e ele dizia: lá são os arqueiros, e aqui são a infantaria, aqui são os homens com espadas. E ele dizia para aqueles gravetos e pedrinhas: atenção homens, quem vos fala? É o príncipe Jabez, a autoridade máxima do exército. Vamos atacar os inimigos. E ele sonhava. E quantas foram as vezes que os seus irmãos ou seu pai foram levar aquela comida qualquer que jogava por debaixo daquela cortina, e viram Jabez sonhando em ser alguém, e pisavam naqueles gravetos e naquelas pedras e diziam: pare de sonhar, monstro. Isso não é um exército, isso são gravetos e pedrinhas. E quantos de nós já ouvimos alguma vez na vida alguém dizer: para de sonhar, não vai dar certo, isso não é o que você imagina. São pedaços de madeira, são lascas de pedra. E quando os irmãos faziam isso e saíam, Jabez tentava esconder uma lágrima, mas para não desmotivar o seu exército, ele reposicionava toda a infantaria, e reposicionava os arqueiros, e ele dizia para as pedras e para os gravetos: não se abalem, homens, não se abalem. A batalha ela é difícil, mas nós venceremos. Adonai está conosco. Adonai está conosco. Ah, meu irmão, como é difícil quando você é sozinho, mesmo cheio de pessoas ao seu redor, mas quando ninguém dá confiança àquilo que você sonha. Como é difícil quando a sua situação, por melhor que pareça aos olhos humanos,
seja a mais deplorável aos olhos de Deus. Como é difícil quando nós temos uma posição até para a sociedade, mas lá no fundo, no íntimo do nosso coração, nós estamos chorando, porque ninguém acredita mais naquilo que nós sonhamos. Eu quero falar sobre sonhos nessa noite. Eu quero dizer, não pare de sonhar. A Bíblia fala que Jabez ousou orar, e ele orou, e ele orou. Eu aprendi algo sobre oração. Certa madrugada eu estava na minha cidade, eu moro na divisa do Brasil com a Argentina, e lá é um lugar muito frio. A altura da minha cidade é quase 1 quilômetro acima do nível do mar, e as temperaturas lá são abaixo de zero no inverno. E era uma madrugada, e eu estava fazendo alguma coisa na sala, minha esposa já estava dormindo, e quando eu vi no relógio eram 3 horas da manhã, e eu pensei, meu Deus, eu preciso tomar um banho, preciso ir dormir. E corri no banheiro, tomei aquele banho quente, e saí correndo do banheiro e pulei debaixo das cobertas, porque estava muito frio, e ali já estava quentinho, minha esposa estava dormindo, e eu abracei a minha esposa, e eu me lembrei que não tinha orado. E aí eu falei, Senhor, eu vou orar deitado, já que eu estou aqui. E comecei a orar, Senhor, Tu és o Deus que sabe do meu coração. E o Espírito Santo de Deus falou comigo, sai das cobertas, se ajoelha e fala comigo. Eu tentei convencer a Deus, sabe quando você quer brigar com Deus? É uma bobeira, porque você nunca vai vencer essa luta. E eu comecei, mas Senhor, está muito frio, se eu sair debaixo das cobertas, eu vou pegar uma pneumonia, eu não vou conseguir fazer a sua obra, eu tenho um rebanho, Senhor, eu sou pastor. E Deus falou, saia das cobertas e ore. E na minha tentativa de convencer a Deus, o Senhor disse para mim, deitado, você só fala com essa que está do seu lado. De pé, você fala com aqueles que te ouvem todos os domingos. Sentado, você fala com quem está ao redor da sua mesa, mas de joelhos, você só fala comigo. Quando você se ajoelha, o seu corpo imprime a marca da oração. Há uma memória muscular. Quando eu oro de pé, o meu corpo não desliga. Quando eu oro sentado, o meu corpo espera digerir alguma coisa. Mas quando eu oro de joelhos, há uma memória muscular que faz o meu corpo se preparar para a oração. E eu fui para a madrugada orando naquele frio terrível. Jabez tinha desenvolvido isso, memória muscular. Os ossos quebrados, as pernas tortas, parecia um monstro, o rosto deformado, mas com seus joelhos vacilantes e quebrados, ele conseguiu desenvolver memória muscular. E quando ele dobrava o seu corpo ao quebrado, o Senhor ouvia ele falar. Ai, pastor, eu não oro porque eu tenho problema no joelho. Pastor, eu não gosto de orar de joelho, sabe por quê? Porque dói. Pastor, eu não jejuo porque dói a minha cabeça. Dói a barriga. Claro que dói a barriga, você não comeu. Ele não, ele desenvolveu a oração. Eu aprendi a orar, queridos. E dentro do aprendizado da oração, eu descobri uma coisa. Deus quer falar conosco enquanto nós oramos. E eu chamei pastor Rafael, a síndrome do monólogo. Nós dobramos o joelho, falamos. Quando terminamos, Deus quer falar conosco, nós deitamos e dormimos. E Deus não fala conosco. E certa vez eu estava passando um problema muito grande, e eu orava e falava, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, Senhor, eu quero ouvir a sua voz, mas eu não ficava quieto. E um dia o Espírito Santo me disse, você quer me ouvir, meu filho? Eu quero. Então cala a sua boca e me escuta. E eu dobrei o meu joelho e fiquei 45 minutos ajoelhado, sem abrir a boca, e não aconteceu nada. E no dia seguinte eu fui, dobrei meu joelho e falei, Jesus, eu estou aqui de novo. E fiquei 45 minutos ajoelhado sem falar nada, e não aconteceu nada. E no dia seguinte eu falei, Senhor, nem que eu precise passar todos os dias do resto da minha vida fazendo isso, mas eu quero ouvir a sua voz. E Deus falou comigo naquela manhã. Nós só falamos, e não damos tempo de Deus falar conosco. Mas Jabez tinha desenvolvido isso. Ele dobrava os seus joelhos, todos deformados, e parava em silêncio num cantinho, e ouvia a voz de Deus. Ah, meu irmão, como é bom ouvir a voz de Deus. Talvez você pense que a voz de Deus é a voz da sua consciência, mas não é. Talvez você pense que a voz de Deus é a voz da sua necessidade, também não é.
Pastor Carlos, como é que é a voz de Deus? Eu vou te falar, a voz de Deus não é forte nem fraca, a voz de Deus não é bonita e nem feia, a voz de Deus não é nem masculina e nem feminina, a voz de Deus não é alta e nem baixa, a voz de Deus é a voz de Deus. Quando Ele fala, você sabe que é Ele falando. E um dia, Jabez estava ali sentado naquela esteira, comandando seus exércitos, e entrou um homem por aquela porta, só que ele não conhecia aquele homem. Jabez se assustou, mas não teve coragem de perguntar quem era. Aquele homem entrou com um olhar tão cativante, com um sorriso tão bonito. Ele disse: Jabez, tudo bem? E ele, meio assustado, ele acenou com a cabeça, se sentindo excluído, jogado no chão. Aquele homem perguntou: posso me sentar aqui? E ele fez um sinal meio envergonhado que sim. E aquele homem se sentou e perguntou: o que é que você está fazendo? E Jabez, envergonhado de dizer que estava brincando de soldadinhos, ele disse: nada. E aquele homem apontou e falou: ei, por que a cavalaria está ali disposta? E os arqueiros estão lá atrás? E Jabez não acreditou que aquele homem estava vendo cavalaria e arqueiros, ele não estava vendo gravetos e pedrinhas. E ele começou a adivinhar quem era aquele homem. Ele ficou com vergonha de perguntar qual era o nome dele, mas aquele homem abriu um sorriso bonito e disse: Jabez, eu sou Sar-Sabat Yehová. Eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. O teu sonho é ser um príncipe? Eu vim como um príncipe. Você não é compreendido por ninguém, disse o Senhor, eu te compreendo. Você não é aceito por ninguém, eu te aceito. Você não é amado por ninguém, Jabez, eu te amo. Você não recebe o sorriso de ninguém, eu entrei sorrindo, ninguém nunca te abraçou, vem cá, Jabez. E ele falou: eu vim ouvir a sua oração. E diz o verso 10, que quando Deus chegou, Jabez orou ao Senhor. E ele disse: eu quero que me abençoes. A primeira parte da petição de Jabez era: me abençoe, Senhor. Sabe por quê? Porque não há nada pior do que a maldição. Não há nada pior do que a mãe olhar para um filho com olhos de maldição. Não há nada pior do que o pai não o desejar, é uma maldição terrível. Não há nada pior do que as pessoas o chamar de maldito, porque não podia ser. Deus não estava abençoando aquele homem nasceu todo arrebentado, ele era um monstro, ele era deformado, ele não podia ser abençoado, com certeza ele era maldito. A primeira coisa que Jabez pediu: Senhor, me abençoe. Eu não aguento mais essa maldição, eu preciso ser abençoado. Eu não sei, querido, se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas talvez aí dentro do seu coração, você esteja perguntando a Deus: será se eu sou como Jabez? Então, Senhor, me abençoe, eu preciso da sua bênção, Senhor. Eu não quero viver debaixo de uma maldição. Talvez a minha mãe disse: você não vai dar em nada. Talvez seu pai disse: você não vai ser ninguém. Talvez alguém disse que você não ia para frente. A maldição veio, mas hoje é dia que a bênção vai anular a maldição. O Senhor olhou para ele e falou: tá bom, eu te abençoo, a partir de agora você está anulada a sua maldição. Próximo pedido. E Jabez deve ter dito assim para o Senhor: Senhor, o Senhor está vendo? Eu estou aqui 2,5 metros por 2,5 metros, aumente os meus termos, estenda os meus termos. Quantos de nós já não pedimos isso, não é? Amplie as nossas tendas, a minha capacidade de receber mais do Senhor, a minha capacidade de amar, a minha capacidade de perdoar, a minha capacidade de receber, por que não? A minha capacidade de ganhar melhor, por que não? A minha capacidade de viver um padrão melhor, por que não? A minha capacidade de ter, conquistar, possuir, avançar, ir, conhecer, ver. Amplie os meus termos. E o Senhor falou: tá bom, eu vou conceder. Próximo pedido de Jabez. Ele disse: que a tua mão seja comigo. Você já pararam para pensar que muitas vezes nós pedimos algo a Deus, mas nós não queremos que a mão do Senhor seja conosco? Eu quero, Senhor, algo, mas eu quero que seja do meu jeito. Tem que ser do meu jeito. Eu vi o pastor Rafael falando da campanha que vai ter agora na semana que vem. Começa segunda, pastor. Eu quero muito todas as promessas que estão nessa campanha, mas tem que ser do meu jeito. Deus sabe que eu não posso vir na terça-feira.
Jabez não pensou assim, querido. Jabez disse: vai ser do seu jeito, Senhor. Que a sua mão seja comigo. Que a sua mão diga: é aqui, eu vou. É desse jeito, eu vou. É para lá, estou indo. E o quarto pedido, Jabez, o Senhor lhe perguntou e ele disse: faças com que eu seja livre do mal. Escute uma coisa, não há pior dor do que a dor da humilhação. Não há pior dor. Pode ser que você tenha uma dor na perna, eu estou aqui com meu joelho torcido, está meio mancando, mas não há pior dor do que a dor da humilhação, a dor da aflição, a dor da pessoa olhar para você de uma forma jocosa, de uma forma irônica. E ele sabia muito bem o que era isso. E o pedido que ele fez ao Senhor foi: eu quero ser livre do mal. Então o Senhor falou: tudo bem, eu vou conceder todos esses pedidos, me dá aqui sua mão. Ajudou ele a levantar e falou: passando por essa porta, Jabez, tem um corredorzinho, você vai passar por dentro da estrebaria dos animais, e logo tem a sala da sua casa, seu pai e sua mãe estão lá, e ao redor de seu pai e sua mãe estão todos os seus irmãos. Eu quero que você levante do seu lugar e vá até eles. Ele disse: eu não posso. Meu pai me odeia, minha mãe, ela me recusa como filho, meus irmãos, eles ficam me chacoteando, eu não posso me levantar e ir até lá. E tem muita gente que faz isso até hoje, quer que Deus amplie as tendas, quer que Deus faça alguma coisa, mas não levanta e faz algo. Deus quer fazer algo por você, escute bem o que eu estou te dizendo. Deus quer fazer algo pela sua vida, mas Ele só vai fazer se você der o seu primeiro passo. Deus só vai multiplicar o que você colocar na mão dEle. Deus só vai abençoar o que você apresentar a Ele. Deus só vai te levar se você se levantar e der o primeiro passo e disser: Senhor, eu vou, eu estou indo. E toda aquela deformidade, toda aquela dor, aquele terror que ele vivia, estavam ali. E ele estava, e é natural, ele estava olhando muito mais para a deformidade do que para o que Deus podia fazer na vida dele. Nós olhamos muito mais para a nossa miséria interior do que para a riqueza que Deus pode nos dar. Nós olhamos muito mais para a nossa tristeza do que para a alegria e festa, júbilo que o Senhor pode colocar em nós. É natural nós olharmos para aquilo que está imediatamente próximo dos nossos olhos. E ele olhava para a sua dificuldade e não cria no que Deus ia falando. E Deus disse: se levante, dê o seu primeiro passo, venha em direção àquela saída. E Jabez tomou coragem. Eu fico imaginando, queridos, ele dando o primeiro passo todo quebrado, todo torto e defeituoso. Um homem humilhado desde a tenra idade. E quando ele deu o primeiro passo em direção à porta, a perna dele endireitou. Ele olhou para o Senhor e o Senhor olhou com o braço cruzado, fez um sinalzinho: vai dar mais um passo aí. E ele pegou e deu outro passo com a perna que era quebrada desde nascença, e a outra perna levantou, endireitou, e ele ficou com as pernas boas. Ele não estava acreditando no que estava acontecendo, então ele deu mais um passo e o braço esticou. Ele deu outro passo e o braço esquerdo esticou, e outro passo e a coluna endireitou, e outro passo e a cabeça parou de doer, e outro passo, e as coisas foram se acertando à medida que ele avançava. E quando ele chegou na sala onde estava o pai, a mãe e os irmãos, ele era um homem restaurado. Eu fico imaginando o irmão mais velho se levantando e dizendo: alto lá, quem és tu, forasteiro, por onde entrastes? Ele disse: calma, meu irmão, sou eu, Jabez. Você não pode ser Jabez, Jabez é um monstro, Jabez é um nada. Você não pode ser Jabez, quem é você, me diga. Ele disse: calma, olhe para mim, eu sou Jabez. Mas Sartzabá, Jeová visitou lá atrás o aposento, e ele me restaurou. Olha, meu irmão, sou eu. E diz o texto no verso 9, como eu falei, o verso 9 é o último: se tornou o príncipe dos seus irmãos. Os irmãos dele olharam e falaram: nossa, o que Deus fez na sua vida? O que foi? Ele disse: Deus restaurou a minha vida, mas preste bem atenção, eu preciso que Deus restaure o meu coração. E chegou para sua mãe, pegou nas mãos dela e falou: mãezinha, eu não queria ter quase matado a senhora, não foi minha opção ficar naquela posição no ventre, eu não tive culpa, mãezinha. Eu não queria que a senhora sofresse tanto no parto. Por mim, eu tinha nascido de uma forma que a senhora não tinha nem sentido, mas infelizmente foi assim. Me perdoe, minha mãe, eu sei que eu quase te matei, me perdoe. E olhou para o pai e disse: meu pai, eu queria ser um guerreiro para o Senhor, eu queria defender os nossos termos, mas eu nasci desse jeito, meu pai, não foi minha escolha, eu não escolhi ser assim. Será que o Senhor pode me perdoar? E o texto diz que ele se tornou o mais ilustre, ele se tornou Arque, o príncipe dos seus irmãos. Deixa eu te dizer uma coisa: para Deus não importa mais o que você é
o que você tem, ou até mesmo o que você sabe. Para Deus importa qual é a distância que você está dele. Quão próximo você está de Deus. Quando ninguém mais acreditava em Jabez, ele acreditou em orar ao Senhor. Não deixe o inimigo dizer na sua mente que você não pode orar. Não deixe o inimigo dizer que você não vai ser curado. Não deixe ele fazer você acreditar que a cura é impossível. Não permita que o inferno conspire contra a tua bênção e a tua salvação. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se. É trabalhoso? É. Dê o primeiro passo segunda-feira que vem. Não deu nada certo, dê o segundo passo na terça-feira. Não deu nada certo, vamos para a quarta-feira, vamos para a quinta. Dê os seus passos, eu tenho certeza que quando você chegar na outra segunda-feira, você vai estar totalmente restaurado. Todos os pedaços que estavam quebrados serão refeitos. Eu quero te dizer, Deus não vai colar caco de nada. Deus vai fazer um vaso novo. Diga glória a Deus por isso e aplauda ao Senhor Jesus. Ouça algo que eu vou lhe dizer. O mais importante da noite de hoje é nós entendermos o que é o poder da oração, amém? E o que é o poder da restauração. Eu tenho ministrado há muito tempo e vejo muitas pessoas que continuam doentes por anos. Eles oram e nada acontece. Talvez alguém aqui seja assim. Eu vejo pessoas que são aflitos porque não encontram resposta nas suas orações. Eu vou voltar a falar, nós precisamos de proximidade com Deus. Precisamos nos aproximar de Deus. Nós precisamos ir em direção àquilo que nos assusta. E quando eu estava, pastor Rafael, eu estava orando a Deus, pedindo o que eu ia falar nessa noite, Deus falou sobre isso. Sabe qual era o maior medo de Jabez? Enfrentar o pai e a mãe, enfrentar os irmãos, que o humilharam sempre, que subjugaram, e quando eu vi aquele banner gigantesco lá, Ele está te desafiando, eu fiquei pensando, Jabez, quantos são os pais e mães que nos desafiam, e eu não estou falando do seu pai e da sua mãe, estou falando daqueles que nos abaixaram perante todos, nos colocaram no chão. Ele teve que se levantar em direção àqueles que o diminuíram todos os anos. Eu quero te convidar a orar nesse momento. Eu não sei se você precisa dessa oração, mas aqueles que precisam de oração, eu quero convidar você a orar, para que nós possamos aqui nesta noite dar o primeiro passo em direção à nossa restauração. Pastor, eu já sou crente. Glória a Deus, querido. Eu preciso de restauração todos os dias. Todos os dias eu preciso dar um passo em direção. Se você precisa dessa oração, eu gostaria de te convidar a vir aqui à frente, a sair do seu lugar. Se você precisa, não venha porque o outro vai vir, venha porque você realmente precisa. E nós vamos orar. Eu tenho certeza que se alguma vez alguém te humilhou, agora é o começo da restauração da humilhação. Eu tenho certeza que se algum dia alguém disse que você não ia dar em nada, hoje começa a resposta de Deus. Você não vai ser aquela pessoa que não vai dar em nada, você vai ser aquela pessoa que vai dar certo. Venham bem mais para frente, irmãos, deixe os irmãos chegarem. Dê espaço para os irmãos chegarem. O pastor Rafael vai estar me ajudando na oração. Eu aprendi uma coisa uns anos atrás, que a unção que se respeita é a unção que se vai ter um dia. Eu respeito muito a oração do pastor de vocês. Respeito essa unção, quero essa unção na minha vida. Amém. Venham, irmãos, não se acanhem, podem vir. Talvez você tenha um exército de pedrinhas e gravetos escondido no seu coração, não é? Talvez você colhe os seus sonhos, não é? Uma fotinha lá na parede do seu quarto. Talvez você fale que um dia vai ter, um dia vai fazer, um dia vai conseguir, e alguém olhe e diga assim, não, nunca vai dar certo. Já passaram por isso? Você fica sonhando com isso, você é um bobo, isso nunca vai acontecer, isso nunca vai dar certo. Pois é, era assim que Jabez era tratado. Nunca vai dar certo. Você quase matou a nossa mãe, você nunca vai ser príncipe, esqueça. E quando todos os soberbos diziam que não ia dar certo, Jesus estava visitando aquele que ninguém acreditava. Talvez alguém esteja falando que você não vai dar certo, mas eu quero te dizer uma coisa, Jesus vai te visitar agora. Amém. Vai dar certo. Sim. Você vai conseguir. Eu não sei o que você precisa, e eu nem preciso saber o que você precisa, porque eu não vou conseguir solucionar, mas você vai conseguir. Entenda isso.
Eu venho de uma família que, quando eu me converti, eu sou o primeiro da geração, o primeiro da minha família. Sou Ribas. Todos os Ribas antes de mim, nunca houve um cristão. Todos eles servem a demônios, todos. Quando eu fui o primeiro a me converter, todos, unissonamente disseram, ele vai morrer. Ele vai dar errado. A minha avózinha, querida, minha avózinha acho que foi minha madrinha de casamento, mandou me matar umas 8 vezes. Que vozinha querida. Mandou matar minha mulher também, não conseguiu. Todos eles diziam, vai dar errado. Você não vai dar certo. Até o dia em que eu lutei tanto e aprendi a orar tanto, que eu vi a minha avó no altar da minha igreja, prostrada aceitando a Jesus como Salvador. Aleluia. Que bênçãos. A minha mãe, quando eu aceitei a Jesus, o inimigo colocou um câncer nela, e ela em estado terminal, na UTI. Todos diziam, ela vai morrer. Eu dizia, não, eu vou ganhar ela para Jesus. Não, ela vai morrer. E eu orei a Deus. No dia 1º de março, o Senhor chegou para mim e falou assim, amanhã eu vou dar um tempo para sua mãe falar contigo, você aproveita. E no dia 2 de março eu corri para o hospital, das 10 da manhã até meio-dia eu fiquei orando, meio-dia e pouco minha mãe recobrou a lucidez. E eu conversei com ela, eu expliquei o plano de salvação, disse que ela iria morrer logo, e ela se arrependeu dos seus pecados, aceitou a Cristo como Salvador, entregou a vida ao Senhor, pediu perdão de tudo, voltou ao coma, morreu às 10 da noite daquele dia. Deus é bom, aleluia. O meu pai, eu fiquei 16 anos orando pelo meu pai. Meu pai é aqueles gaúchos paranaenses, o pior gaúcho é o gaúcho paranaense. Duro de coração, nunca aceitava falar de Jesus, nunca aceitava um crente entrar na casa dele, nunca. E eu, 16 anos orando pelo meu pai, 16. Eu estava no Mato Grosso do Sul, ministrando a palavra de Deus, e meu irmão mais novo me ligou e disse, olha, vai ter um culto doméstico aqui em casa, o síndico do prédio não permitiu fazer lá na área social, e aí então o pai liberou para fazer aqui na sala de casa, pela primeira vez. E eu tinha mais 3 pastores para visitar, e eu liguei para eles e falei, vocês me perdoam, eu posso voltar para o Paraná, porque eu estou orando há tanto tempo pelo meu pai, eu não posso perder essa chance. Aqueles pastores me abençoaram, disseram, vai rapaz. Eu peguei um voo de Campo Grande para a cidade de Cascavel, e de repente o avião chegou em Cascavel, deu um nevoeiro em Cascavel, parecia Londres, e o avião não pôde pousar, e foi parar em Curitiba. Eu cheguei em Curitiba, e falei para a moça da empresa aérea, falei, minha filha, eu preciso ir para Cascavel. Não, o senhor vai, amanhã tem um voo nesse mesmo horário, nós vamos alocá-lo no hotel. Eu falei, não. Eu falei para ela, escuta uma coisa minha filha, eu sou crente, eu estou há 16 anos orando pelo meu pai aceitou pela primeira vez fazer culto doméstico, e eu preciso estar lá. Ela disse, ó irmão, não vai dar certo. Mesmo que o senhor vá na outra empresa, vai chegar às 10 da noite e não vai dar certo. Eu falei, vai dar certo, e Deus vai ser comigo. E eu peguei e sentei ali no saguão do hotel, do aeroporto em Curitiba, na Afonso Pena, e fiquei escutando um louvor, e fiquei ali clamando a Deus. Falei, Senhor, me ajuda, Senhor, abre os céus. De repente aquela moça veio correndo, irmãos, com o tamanco na mão, descalço, toda descabelada, e falou assim, irmão, eu acho que ela se converteu, porque ela me chamou de irmão. Irmão, eu falei, o que foi minha filha? Eu não sei qual é o tamanho da sua fé, viu, mas teve um passageiro que faltou, e tem um lugarzinho no avião que tem para Cascavel, agora me segue. Eu agarrei notebook, agarrei mochila, saí correndo feito um doido atrás dela, o avião estava na pista já, me levaram de ônibusinho até no avião, eu entrei, aquele avião lotado, abarrotado de gente, nunca vi tanta gente, meu Deus do céu. E eu comecei a clamar, falei, Senhor, não posso morrer nesse voo. E o avião ia até o final da pista, não levantava. Eu falei, levanta, levantou. E quando estava chegando em Cascavel, ele começou a baixar. Eu falei, meu Deus, o aeroporto de Cascavel é pequenininho, não vai frear. E o avião começou a pousar, eu freia. Parou lá no Milharal o aviãozinho, mas voltou. Minha esposa estava lá em Cascavel me esperando. Fomos para a casa do meu pai. Cheguei lá, era um pastor de jovens da igreja Sara Nossa Terra. Não sei se vocês conhecem. É uma benção. Cheio de maloqueiro amigo do meu irmão. Todos os maconheiros do bairro estavam ali. O meu pai com uma cara de ódio, com o braço cruzado, sentado no sofá. Aí o pastor falou bem assim, o pastor sentou do lado do meu pai aqui, virou de costa para o meu pai, excluiu o velhinho, e olhou para os maconheiros amigos do meu irmão e falou assim, galera, o negócio é o seguinte, é muito louco o que eu vou falar. E eu estava com o violão na mão, eu falei, sangue de Jesus tem poder. E ele começou a falar, Jesus é o brother, Jesus é o cara. Eu estou chapado de Jesus. Eu falei, Jesus do céu. Deus me perdoe que eu vou falar aqui, eu acho que é pecado, mas eu nunca orei tanto com o pastor morrer naquela hora como eu orei naquela hora.
Eu comecei a orar, falei, Senhor, mata ele agora, Senhor, mata. E eu com o violão adorando ali, falando, Jesus tem misericórdia, Jesus. E ele pensou que eu estava falando, tem misericórdia dessas almas, né? Eu estava falando, tem misericórdia dele. E no momento eu provei o poder da oração, eu falei, eu quero falar, Jesus, mas falei em pensamento, oração estratégica. E aí o pastor Christian parou tudo e olhou para mim e falou assim, pastor Carlos, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Eu falei, gostaria. Larguei o violão na mão dele, virei de costas, os maloqueiros, amigos do meu irmão, fiquei de frente pro meu pai e falei, paizinho, tudo isso é para o Senhor. E eu comecei a falar, quando eu não tinha Jesus, eu fraudei os negócios do meu pai, eu desviei dinheiro dele. Quando eu não tinha Jesus, eu fiz tanta coisa ruim, irmão, vocês não têm ideia. E eu falei, meu pai, só eu e o Senhor sabemos isso, mas eu quero falar na frente de todo mundo agora, me perdoa. Eu comecei a falar, eu comecei a liberar. Eu nunca vi meu pai chorar, mas aquela noite eu vi meu pai chorar. Eu disse, Senhor, quer aceitar Jesus, pai? Ele falou, quero. Aleluia. E eu abracei aquele velho durão, carecão. Eu abracei ele. E eu comecei a orar. E eu falei, repete comigo. Falei, Senhor Jesus. Ele falou, Senhor Jesus. Quando eu vi meu pai repetindo, começou a me dar um negócio, começou a me amolecer as pernas, eu comecei a desmaiar. Eu acho que foi uma carga emocional muito grande. E eu não aguentei. E estava junto com a gente um obreiro meu, junto com a minha esposa, o Silvio. E ele veio e me agarrou por trás, me segurou. E eu comecei a desmaiar, eu não consegui terminar a oração. Aí o pastor Christian, obrigado que o senhor não me ouviu, Senhor. Porque se ele tivesse morrido, não tinha terminado a oração. O pastor Christian veio e terminou a oração. E o meu pai entregou sua vida para Jesus. Aleluia. Que bênção. Ninguém diga para você que não vai dar certo. Ninguém diga para você que não vai funcionar. Ninguém diga para você que já morreu, já acabou. Eu quero dizer uma coisa para você. Hoje começa uma nova história. Hoje o Jabez humilhado se torna príncipe entre seus irmãos. Hoje aquela mãe que viu os filhos passar dificuldade vai se tornar uma mãe abençoada, bem-aventurada, próspera, bendita, provedora. Hoje aquele pai desempregado que foi humilhado pelos parentes vai se tornar um pai abençoado, provedor. Aleluia. Feche teus olhos, querido. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor. O Senhor está ministrando ao coração de cada um deles, meu Pai. Eu não sei se é dor, eu não sei se é mágoa, eu não sei se é trauma, eu não sei se é uma tristeza tão profunda que chega a dar vontade de morrer, Senhor. Eu não sei se é o que a medicina diagnosticou como depressão, ou o que a teologia diz que é opressão. Mas eu sei uma coisa, Deus, Tu podes, Senhor, restaurar a vida de cada um dos Teus filhos. Tu pode restaurar o sorriso no olhar deles. Tu pode restaurar a saúde no corpo físico. O Senhor pode restaurar o amor naquele coração. Senhor, eu falo agora com corações que não sabem perdoar, que ficam lembrando do passado o tempo todo, e por isso o casamento está indo por água abaixo, Senhor. Libera perdão nesse momento. Senhor, o Senhor é perdoador. O Senhor morreu no nosso lugar para que nós tivéssemos o perdão. Então, Senhor, eu te peço, libera o perdão agora, Pai. E que a cada passo que os teus filhos derem nesta semana que vem, esta linda campanha, Semana da Prosperidade, tem um gigante desafiando eles, Senhor. Que cada passo que eles derem na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, no sábado, no domingo, na outra segunda, Senhor, em nome de Jesus, que a cada passo que eles derem, eles tenham algo restaurado na sua família, na sua vida, na sua casa, no seu intelecto, no seu espírito, Senhor. E em nome de Jesus, que seja a semana de transformação de suas vidas, meu Pai. Que eles possam chegar hoje, começar por hoje, e pedir perdão àqueles que um dia os afligiu. Que eles possam começar a liberar o perdão agora, Senhor. Toda raiz de amargura seja tirada em nome de Jesus. Toda raiz que apodrece todo o resto da amargura, Senhor, seja tirada pelo poder do nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, sela esta mensagem no coração dos teus filhos com tua graça. Sela esta mensagem com o teu poder, Senhor, para que eles não esqueçam e eles possam viver uma nova história, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia.